civismo, a falta de ética, a falta de educação, a promiscuidade, o sentido de certo e errado e de privacidade, perdendo. Está no ar mais uma edição do BSTV Notícias, que você acompanha pelo canal 11 da NET, aqui de Peruíbe, pelo canal 11 da NET, aqui de Itanhaém, e também pelo canal 11 da NET de Mongaguá, aqui também em Peruíbe, através do canal 1.3 da SAT, ou então pelo nosso site bstv.com.br. Primeiramente, cumprimentando a nossa comentarista, Cíntia Cali. Cíntia, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa passa em vários horários, então nós temos que dar os cumprimentos. Tudo bem, Cíntia? Estou sem som da Cíntia. Estamos aí com um problema técnico que já deve... Não, é técnico, já atrás da mesa, a Cíntia. É da mesa, é da Cíntia. É você, Cíntia. É você, Cíntia. É segunda-feira, a gente tem que dar um desconto. Bom dia, boa tarde, boa noite, estou bem, graças a Deus, e uma boa semana para todos nós aí, com as notícias. Se Deus quiser. Precisamos disso. Também os nossos cumprimentos, ela que é o nosso braço direito, ela que organiza tudo aqui, sem ela o programa não vai ao ar, Thaís Araújo. Muito obrigado, Thaisinha, que cumprimenta a todos vocês. E eu queria começar o programa hoje falando de algo que nós estamos percebendo já há algum tempo. Nós estamos tendo um número muito grande de crianças e adolescentes fora das escolas, e nós estamos percebendo também que a influência, o perigo que tudo isso acaba organizando para todos nós, para toda a sociedade. Para toda a sociedade. Quando você não sabe mais o que é certo e o que é errado, o que você pode e o que você não pode fazer, você acaba esbarrando nas normas de boa conduta da sociedade. Quando você não se preocupa mais com a sua privacidade, com o seu respeito, a coisa não vai bem, não. E vocês vão ver aí na imagem que eu vou mostrar, que eu vou pedir para a Thaís mostrar, é uma imagem um pouco agressiva, mas infelizmente é verdade. Vejam vocês o que os nossos jovens estão fazendo. Olha aí na imagem do seu vídeo um casal mantendo relações sexuais na água. Na praia também. Na praia também. No Rio. Mas esse aí não é no Rio? Esse é no Rio. Esse é no Rio e também na praia. E esse é na praia. E esse é na praia. Fora que também aconteceu, isso aí é na praia de Camboriú? Isso. Na praia de Camboriú. E também ocorreu esse final de semana lá em Palmas, Tocantins, né? Novo vídeo mostra casal fazendo sexo no lago de Palmas, após imagens de flutuante viralizarem. Vejam só como nós estamos perdendo os valores, né? Aumentou também o número de jovens cometendo estupros, assaltos à mão armada. Vocês viram a semana passada o que fizeram com aquela menina para saber se eles eram psicopatas ou não? Mataram a menina para ver qual seria a reação. Então, desse final de semana, né? Eu tenho mais um aí no final de semana, Thaís. Que foi aqui em Itanhaém, que matou a família, 4 pessoas, né, Cíntia? Você tem aí essa matéria? Foi aí, ó. A Thaís está falando aí. Isso mesmo, a Cíntia. Um ajudante, pra Cíntia, a Cíntia ajudante de pedreiro aí.
Se você tiver as imagens, eu passo a palavra para ela. Não tem. Não pegou, mas conta pra gente como é que foi, Thaís. Abre teu microfone aí e fala. Fala, Cíntia. Você tem aí, Não, Cíntia, o eu tenho domínio uma parte dessa matéria aí? Eu tenho uma parte da reportagem, Da matéria? da matéria, e saiu no G1, né? Aqui em Itanhaém foi violência, e acertou o menino de 17 anos, era ajudante de pedreiro, e acabou pegando a mãe e a irmã, que veio a falecer também, a irmã, com um tiro na cabeça. Violência de jovens. Então, cada vez mais a violência, e isso é esperado. Isso que é triste, é esperado. Nós não temos planejamento, nós não temos inteligência, e nós estamos numa situação econômica muito complicada no país, né? E informações totalmente erradas, vestidas, maquiadas, essas fake news, que tudo fica muito mais fácil, ainda mais na cabeça de um jovem que gosta de contrariar. Liberação de armas, incentivo a ódio. Então, assim, não é um fato isolado. É uma consequência do que vem acontecendo no nosso país e até no mundo, né? Mas o nosso país, é claro que, por ser um país com baixa educação, você vê isso com mais frequência e com mais crueldade. A publicitária e aqui a nossa produtora Thaís Araújo, ela está com essa matéria aí dominando, e ela vai falar diretamente com vocês, Thaís. Não, foi isso mesmo, que foi a família veio passar o final de semana aqui em Itanhaém, a família com 4 pessoas, né? O pai, que era o pedreiro, a esposa e as 2 filhas. Os caras renderam ele, era um final da tarde, a filha estava, acho que lavando, limpando o quintal, os caras se aproveitaram dessa oportunidade, entraram na casa, fizeram o que eles queriam fazer, né? Roubaram e tudo mais, e não satisfeito, tem a fala deles, que a mãe ou a menina, não sei quem foi que falou, que eles falaram assim ainda, depois que roubaram, tava todo mundo lá no banheiro preso, eles falaram, agora é hora de morrer. E deu um tiro na cabeça de cada um deles. É brincadeira. É brincadeira uma situação dessa. Eu estou sujeito. Você que está aqui em Peruíbe, em Mongaguá, você que está também em Itanhaém e que nos acompanha pelo nosso site em qualquer lugar, né? Casa em que família e pedreiro foram baleados amanhece pichada no litoral de São Paulo. Força! Tem que ter muita força mesmo. Eu quero aproveitar para falar em falta de ética, muito embora eu, quando saio domingo, eu saio sem celular, como a maioria de nós aqui. É um dia que você quer descansar, que você quer repousar na praia. E aqui, na Mário Covas Júnior, muito embora lamentavelmente eu não tenho as fotos, mas eu tenho a credibilidade da minha palavra. Uns verdadeiros cafajestes com motos importadas, mas passando em altíssima velocidade, colocando em risco a vida de turistas e de moradores. E algumas pessoas, assim, perplexas, parando para olhar, né? Porque aí depois vieram aqueles outros, né? Com motos inferiores, e todo mundo empinando moto, né? A qualquer momento estava escrito que alguma coisa ia acontecer. Graças a Deus não aconteceu. Mas não tinha uma viatura. Não tinha uma viatura.
Eu até pedi para um cidadão, liga para 190, pede para dar um pulo aqui para ver o que está acontecendo. Não sei se ligou, mas também não ninguém... ia vir, hein? Aqui, Geralmente eles não vêm. aqui a Thaís Araújo dizendo que normalmente não vem. Agora, quando eu tenho um corpo estendido e coberto e uma família chorando, aí eles aparecem. É inaceitável. Nós perdemos o senso de ética, de certo e errado, de moral, de justiça, de religiosidade. Estamos perdendo também os princípios de família, os princípios de respeito ao próximo. E para encerrar só essa minha participação, né, de que é urgente que as crianças voltem às escolas. Porque se não voltarem, como está acontecendo aí, vai, não vai, volta, não volta, e só aqui em Santos nós tivemos, agora nesse final de semana, uma morte e mais 19 casos confirmados da Covid. Então, a situação não está sob controle, não. Né? Uma hora vai, outra hora volta, vacina adolescente, não vacina adolescente, e ou seja, pais assustados, seus filhos em casa, né, sem receber orientação, formação e informação a respeito de como aprender as matérias e como se comportar no mundo. Vocês, seus cafajestes que estavam ontem aí na orla da praia, empinando moto e desenvolvendo velocidade altíssima com motos importadas, né? E a praia com muita gente. Ontem tinha muita gente. E, infelizmente, não tinha uma viatura. Fora aqui, outra coisa que eu observo, e tenho certeza que você que está me acompanhando em casa também observa. O que aumentou de meninas grávidas aos 14 anos, já com um bebezinho, às vezes no colo, isso porque tiveram relações sexuais aos 13. Então também falta educação sexual na escola, falta educação de trânsito, primeiros socorros. Modéstia à parte, eu socorri um aqui na Padre Anchieta que veio a óbito e o outro com fratura exposta foi para o atendimento, para a UPA, para a unidade de pronto atendimento. Reparem os senhores a velocidade que se desenvolve na Padre Anchieta com motociclistas. E ninguém toma providências. E quando aparece é para fazer blitz com automóveis particulares. Né? Alguma coisa está errada. Né? E ainda vão falar em aumento de impostos. Vamos colocar pedágios. Para quê? Deixa como está. Abandonado. Deixa como está abandonado. Está virando terra de ninguém. Cada um faz o que bem entende. Cada um faz o que bem entende. Esta é a verdade. Não existe mais aquele rigor, aquele policiamento, aquela educação. Quando meu pai olhava para mim quando eu era pequeno, eu já saía de perto, nem abria a boca, porque eu já entendia. Hoje é filho mandando o pai para aquele lugar, é o filho que mata pai, pai que mata filho. Ou seja, cadê a educação desse país? O que está acontecendo? Ainda hoje vi também de novo um comentário do próprio presidente, que depois que ele fez o discurso nas Nações Unidas, foram lá limpar. Foram limpar até, inclusive, o microfone que ele falou. Né? E era o único sem vacina. Desafiando, cada vez mais desafiando e defendendo o kit Covid. Ou seja, nós estamos caminhando para uma terra de ninguém. Cíntia Calê, com você. Olha, em relação a tudo isso que você falou, nós realmente estamos tendo muitos problemas
falta em Peruíbe, em especial no caso que você citou aí, o problema das motocicletas, da falta de fiscalização e de ordem, né? Que é a parte que faz as guardas, a polícia civil. Isso é culpa de uma má administração. Me desculpa, não estou querendo entrar nesse assunto. Por quê? Se eu tenho leis, elas têm que ser cumpridas. Uma vez não cumpridas, tem que ter a punição. E para isso precisa ser fiscalizado para ver se houve ou não a infração da lei, né? Então é muito complicado. E a falta a insegurança, a sensação de insegurança, gera até a falta de denúncia. A população fala, como a Thaís mesmo falou, vou chamar o 90, ele não vai vir? Para quê? Né? Então esse exemplo é o exemplo que vem de cima. Essas falhas, elas estão vindo de cima. Em locais onde você sabe os seus limites, a quantidade de infrações, isso vai ocorrer. Infração vai, porque o ser humano é assim, uma parte dela. Vai ser muito reduzida. Então, essa história das motos, Haroldo, isso aqui a gente, desde que... todo dia a gente vê cada absurdo, né? Fazer aquele barulho horrível com as motos, você vê isso nos pancadões, ficar aqui na minha rua mesmo, agora parou de um tempo para cá, o marido de uma menina aqui ficava desfilando também em uma roda só e nunca ninguém fez nada, né? Então, assim, claro que tem que culpar a pessoa que fez, mas cadê o exemplo? Cadê a ação? Por isso que nós estamos onde estamos. Agora é com você. Ela, como sempre, pertinente, estudiosa e vai atrás dos fatos que estão ocorrendo no litoral, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Eu sei, Cíntia, que você tem aí uma notícia que interessa a todos nós, principalmente a Peruíbe. E você, cidadão, preste bem atenção, porque agora ela explica qual é a denúncia e o que podemos fazer. Cíntia Cali. Bom, Haroldo, ontem eu recebi uma denúncia de várias pessoas e dizendo que está acontecendo aqui no centro de Peruíbe, especificamente na Alameda Almirante Barroso, que é uma paralela, a primeira paralela à prefeitura, né? Onde fica o nosso paço municipal, onde ficam os três poderes, a Câmara e o Fórum. Um local bastante movimentado por ser centro de Peruíbe. Existe um rapaz que... essa é a denúncia, eu quero deixar bem claro que é a denúncia. Tá? Um rapaz que ele tem 6 ou 7 cachorros e ele está saindo com os cachorros sem guia e incitando para que eles ataquem principalmente gatos. E isso está um alvoroço na cidade. Ele já atacou também pessoas, os cachorros acabam atacando pessoas, e ele parece incitar os cachorros, incitar a vizinhança. Eles andam em matilha e o cachorro ele acaba tendo um comando. Por enquanto ainda o comando está sendo desta pessoa, mas já se torna um comando selvagem, irracional, e aí todos, sem exceção, correm riscos. Ele incita o cachorro a atacar gatos ou cachorros de porte menor, sendo que de uma pessoa da Tucuruvi, que é uma rua transversal a essa, próxima, ele já atacou, eu não sei se é Tucuruvi ou Taquaritiba, mas acho que é a Tucuruvi mesmo, atacou o gato de uma senhora e que veio a morrer o gato. Claro, imagine 6 cachorros de porte de médio a grande indo para cima de um gato, não tem como. E que neste final de semana aconteceu novamente o
o ataque a um gatinho que conseguiu sair, mas muito machucado, subiu para um telhado e provavelmente vai morrer. E assim, os protetores estão desesperados, já foi feito a denúncia, já foi feito vários boletins de ocorrência, foi falado com o coordenador do bem-estar animal, que é o nosso veterinário Marcelo Penice, ele disse que não pode fazer nada, eu nunca vi isso, isso é o bem-estar animal, né? Essa denúncia já foi junto à comissão da OAB de causa animal, já há um tempo, já existia um acordo entre ele e os familiares, porque alguns alegam que o rapaz tem algum problema, etc. E o acordo é o seguinte, que ele tem que sair de manhã com um grupo de animais na guia e à noite com outro grupo, mas sempre em guia, e chegar até um limite, para que não haja isso. A defesa deles dizem que... O quê? Ô, Cíntia, e a Sociedade Protetora dos Animais? Não pode fazer nada? Está fazendo desesperadamente, inclusive contactando 2 deputados estaduais, um acho que chama delegado Bruno Lima, que até mandou as denúncias online que ele faz, mais um tal de Felipe Beccario, um negócio assim. Isso, são 2 deputados. Policial também. Policial. Um são vereador e outro um é deputado. Então, estão tentando entrar em contato com essas pessoas para pedir ajuda, porque, infelizmente, Haroldo, a cidade não ampara. Você está entendendo a moto empinada? Os protetores estão desesperados. Uma senhora foi defender o gato dela, foi agredido. Uma outra tentou conversar com o rapaz, ele jogou pedras no carro, ele anda com um porrete na mão. E a polícia diz, eu não posso fazer nada. O bem-estar animal, eu não posso fazer nada. Aí começa a surgir nas pessoas uma sensação de justiça com as próprias mãos. E aí pode Agora, ser... Cíntia, isso... Ô, Cíntia, me desculpe. Não de você. Eu sei que você está dando explicações de tudo que você ouviu. Mas esse cidadão não pode ser detido? Como que não? Ele está colocando em risco... É crime você maltratar de animais. E você incitar um animal a brigar com outro, um dos dois pode morrer. Né? E também agredir o patrimônio privado, né? Depredar o patrimônio privado. E quando vai chegar a uma pessoa? Quando que vai chegar a agredir a um proprietário, a um dono de um gato ou de um outro cachorro? Né? Alguém aí deve estar comendo bola, porque já era para esse cidadão estar no mínimo sem esses animais, né? Esses animais devolvidos a instituições competentes que cuidam dos animais, né? E não simplesmente deixando na rua, ameaçando outros animais e outras pessoas. Quem é que está comendo bola aí, Cíntia? Administração. Não tem o que falar. Não é só crítica. Isso ocorre a uma quadra da prefeitura. Já foi denunciado. Os protetores estão indo atrás. O prefeito não aceitou até agora, Haroldo, naquela reportagem que a gente viu, as pessoas que montaram uma comissão de protetores para representar junto à prefeitura. Até agora ele não recebeu oficialmente essas pessoas quando foi apalavrado. Palavra nessa cidade não tem força nenhuma. E outra coisa, você acha que os protetores... tem gente que fala assim, coitado, o menino tem problema. Tudo bem, então a família que resolva. Porque o que aconteceu com esse caso? Virou um caso de polícia, virou um caso de proteção animal, e virou um caso de saúde pública. Você percebeu o que aconteceu? E aí começa ninguém a gerar tomou providência. Não, a OAB chegou a tomar e acordar com eles. A OAB tem uma comissão lá dentro, eu não sei dizer quem que é da comissão, é uma doutora, é uma mulher, que chegou a ir no local há uns meses atrás, pedindo para que não acontecesse.
Então agora eu tô aqui alertando o seguinte, ó OAB, ó polícia, não parou. Agora vá, o acordo foi quebrado por parte dele, por parte da família, etc. Só que, Haroldo, tem um fator mais grave aí que é social. Isso está gerando uma situação de extremo conflito que você leva pessoas a fazer justiça com as próprias mãos. Você vai ter os que Sim. passam a mão na cabeça dizendo que ele é um louco, tadinho. Você vai ter pessoas que querem matar os cachorros que não têm culpa nenhuma e pessoas que querem linchar o cara. Ô, Cintia, Poxa deixa eu te vida. fazer uma pergunta. Esse cidadão, não, sem citar o nome, e você também responda, se você quiser. Esse cidadão não é aquele que anda de bicicleta e ele tem atrás uma cesta, como se fosse aquela cesta de feira, com 4, 5 cachorros e outra cesta na frente da bicicleta com mais 2, 3. E ele, além de ter todos esses problemas que também tem, e esse cidadão, ele é de uma falta de higiene, porque ele compra pão, ganha pão para os cachorros, dá na boca dos cachorros, depois ele mesmo coloca na própria boca, né? E trata os animais e chega a chorar, mas também ficam todos soltos e saindo para cima de outros animais, né? Não é esse cidadão não, que é lá do bom, não vou nem citar o bairro, porque Não, eu vou falar. O Já bairro falamos eu posso aqui citar que na é no Mirante do centro. Barroso. Eu não sei te falar se é esse. Eu não sabia. Aí entrou em contato comigo uma protetora ontem à noite, durante o dia. Aí eu fui atrás de outros protetores, inclusive de uma pessoa que colabora com a OAB, e aí eu tive todas essas informações. Inclusive eu tive acesso ao próprio áudio do irmão, que foi questionado. Então, assim, são denúncias que já estão em trânsito, mas simplesmente não está sendo resolvido. Então, eu não sei dizer quem é, eu tenho até o nome da pessoa, mas não vou falar, é claro, até porque a gente precisa averiguar. E quem tem essa obrigação não sou eu como cidadã. Eu estou fazendo a minha parte como cidadã. Os protetores estão fazendo a sua parte como cidadã. O próprio irmão dele está fazendo a parte dele como cidadão. Cabe aos órgãos responsáveis por isso ir atrás. A polícia precisa ir atrás. Problema de som com a Cíntia, que está comentando. Não, o meu tá normal aqui, não tá? Pode prosseguir. Então, o problema de segurança pública. Ele já atacou uma senhora, já mandou atacar uma senhora, ele jogou pedra no carro da outra, ele anda com um porrete na mão. Ah, ele tem problemas mentais. Ok, ninguém tá falando, aí vem a saúde pública, mas isso também não é responsabilidade da sociedade. Responsabilidade da sociedade é denunciar, sem fazer violência com as próprias mãos ou justiça com as próprias mãos. É o que a sociedade está fazendo. Certo? A administração tem dentro do meio ambiente uma coordenadoria onde a pessoa recebe para fazer isso, chamada bem-estar animal. Ela precisa resolver. Então, quer dizer, Haroldo, na você verdade... Você falou que, inclusive, um dos animais já chegou a atacar um humano, correto? Então, você teria algum telefone que a gente poderia passar para o nosso telespectador? Quem estiver frente a frente com esse sujeito que parece ter uma deficiência intelectual, um atraso mental, qualquer coisa assim, mas ele não pode ficar solto e colocando em risco o bem-estar da população, dos outros animais. Então acho que seria super importante, se você tiver
um contato, um site, alguma coisa que você possa dar, para que o nosso telespectador também tenha como se socorrer, ou seja, tentar se socorrer, né? Porque diante de todo esse caso que você mostrou, tudo que você explanou a respeito de um desrespeito com os próprios animais, porque ele também não respeita os animais dele. Quando ele incita o animal dele a atacar o outro, ele não está respeitando o animal dele, né? E muito menos o animal do seu semelhante. Quando ele incita, né, sai com porrete, ele está dizendo que aquele porrete não é cotonete. Aquele porrete é para dar cacetada em alguém, né? Já depredou automóveis, coisas assim. Esse sujeito está mostrando que ele não está no seu juízo normal ou é um sujeito perverso, maldoso. Agora, não poderia estar aí pelas ruas. Ele continua solto? Eu queria deixar duas perguntas para você, Cíntia. Se ele continua solto e se você tem algum telefone para quem estiver nos acompanhando para que possa fazer novas denúncias, porque é só assim que a gente modifica a cidade. E mesmo com tantas denúncias, a gente não consegue modificar muita coisa, a exemplo, que eu insisto e sempre vou dizer, lá os banheiros da rodoviária, que nós já falamos aqui, né? O que nós já falamos aqui, e eu fui hostilizado na rodoviária por insistir, né, na mudança de conduta que o cidadão que paga impostos merece. Cíntia, você tem algum telefone? E Cíntia, como? Ele está solto ainda? Sim, e esse cidadão continua solto? Bom, quanto ao telefone, essas coisas, eu passei todo o material para a direção, claro que mantendo os sigilos necessários, porque foram denúncias, né? As pessoas elas pedem, então a direção já está sabendo, inclusive, e tem posts no Facebook que eu também passei, aonde alguns protetores se manifestam dizendo o acontecido. Né? Então a coisa já está pública, claro que alguns diálogos, algumas conversas por uma questão de sigilo que nos permite, como eu não sou uma repórter, mas eu levo a um repórter as situações e respeito tudo isso. Então já existe sim um movimento, tanto é que quando me ligaram, pediram: Cíntia, com quem que você pode falar, o que você pode fazer por nós? E as pessoas elas se identificaram em questão de respeito a elas. E por ser uma coisa que precisa ser averiguada, eu não posso citar nomes aqui. Apesar que a internet já tem alguns posts falando sobre isso. Então, assim, o caminho foi feito. O que eu estou fazendo do meu alcance é indo atrás da notícia, que é o que a gente precisa fazer para alertar, que a gente fala do quarto poder aqui. E é óbvio que me coloquei à disposição até para ir conversar com as autoridades, caso precise. Se bem que, Cíntia, quando você fala do quarto poder, que eu concordo plenamente com você, que a imprensa é uma das instituições de maior credibilidade desse país, eu discordo um pouquinho de você, carinhosamente. A gente podia dar sim um telefone de contato, inclusive os dados da fisionomia desse cidadão, o nome desse cidadão, porque é uma forma de nos proteger. Eu não estou atacando o cidadão de forma aleatória. Tudo que você falou, há provas, há denúncias, né? Há vítimas. Haroldo, então, eu acho que nesse momento... A televisão ela já tem um canal de comunicação. Para eu poder dar o telefone de quem entrou em contato comigo, eu tenho que pedir permissão. A televisão e o Christian faz isso com uma... Ele abre o canal de comunicação, entendeu? Então, assim, a gente... o que eu estou dizendo... Eu não estou acusando, eu estou denunciando... Tanto é que eu tenho o áudio do irmão não a dele pessoa. dizendo não. Né? Não, Cíntia, não a pessoa, mas alguém que presenciar e vir que tivesse um telefone, entendeu? Para no anonimato ligar e falar: olha, aquele cidadão que está agredindo, incitando os animais dele a agredir os outros, ameaçando pessoas,
entendeu? Ele está em tal e tal lugar, entendeu? E como no telefone 181, que você faz denúncia sem precisar se identificar, já devia ter um telefone para que alguém pudesse dizer, o fulano está em certo tal e tal e tal lugar, para que ele fosse pego em flagrante, porque aí pego em flagrante a situação muda, entendeu? Eu acho sim Haroldo, nós que temos nós o deveríamos... endereço. Nós já temos o endereço. É na Alameda Almirante Barroso, no centro de Peruíbe. Entendeu? Já existem as denúncias oficiais, já existe boletim de ocorrência. O que eu estou falando é o seguinte: eu recebi uma denúncia, estou passando a denúncia aqui para que seja feito algo, até para averiguar se há ou não exageros na denúncia dos protetores. O irmão dele fala num áudio que isto é uma vingança, porque o gato da pessoa morreu num ataque de cachorro e gato, mas foi um episódio aleatório. Quer dizer, tudo isso precisa ser... O canal aqui está aberto para quem quiser falar. O Kristen e a Thaís, eles estão fazendo já a averiguação disso, né? Então, assim, não é que está tendo sigilo, já está em redes sociais. O problema é não estar tendo ação dos órgãos competentes. O cidadão está sendo cidadão. Ele está denunciando, ele está indo atrás das pessoas que podem ser um veio para que eles cheguem ao objetivo deles, como da mesma forma que a parte dele está sendo ouvida. Mas isso está sendo feito pelo cidadão. Os órgãos competentes não fazem. Pelo que eu tenho em um dos áudios que eu tenho, a pessoa fala: eu conversei com Marcelo Pernice, que eu respeito muito, gosto muito dele, mas que é o coordenador do bem-estar animal. Ele, segundo essa pessoa, ele respondeu: nós não temos nada para fazer. Se o coordenador do bem-estar animal não tem nada para fazer nesse caso, então para que existe essa coordenadoria? É isso que eu estou questionando. Eu não estou questionando o profissionalismo do Marcelo Pernice, que é meu amigo, inclusive. Tá? E quando ele está solto, ele é um cidadão. Não existe um crime, pelo menos foi feito um acordo com ele para ele não cometer mais, soltar os animais. E esse acordo foi quebrado. Se isso vai gerar uma prisão, aí já... o sujeito que chega a um ponto esse ponto, dificilmente ele vai acatar as ordens, porque na cabeça dele, quem dá ordens é ele, e ele não dá ordens para os cachorros atacarem os outros. Então esse cidadão dificilmente vai acatar qualquer ordem de qualquer autoridade. Ô, Cíntia, eu acho que não vai dar nem tempo, mas eu queria abordar um assunto com você que é polêmico no mundo inteiro, a respeito da interrupção de uma gravidez. Nós sabemos que até quando o cidadão está numa UTI e o médico chega e fala assim: olha, esse paciente, muito embora esteja respirando, ele não está mais vivo, ele não tem mais vida, muito embora esteja respirando. Eu fui testemunha de um caso desse e é horrível. Você vê a pessoa com lábio rosado, respirando, movimentação de tórax, mas está morta. Por quê? Porque as células nervosas não estão mais respondendo. E eu também gostaria de, antes de você responder, mas acho que também boa parte dessa conversa vai ficar, acho que para amanhã, a criança, até as primeiras semanas, ela também não tem vida cerebral ainda. Se ela não tem vida cerebral, muitos defendem que ela também não teria vida. Assim como aquele que está na UTI e teve morte cerebral e não vai longe. Por quê? Porque o cérebro não tem mais a função das suas células nervosas. E o bebê, o feto, também, principalmente até a terceira, quarta semana, ele ainda não tem terminação nervosa cerebral, ou seja, hipoteticamente, também não teria vida. E muitos defendem que seria direito da mulher interromper
a gravidez. Nós temos aí a matéria, Thaís. Dá para puxar? San Marino aprova legalização do aborto em referendo. Resultados provisórios indicam que 77% dos eleitores defenderam dar às mulheres a escolha de abortar até 12 semanas de gravidez. Eu fui até bondoso quando falei poucas. 12 semanas de gravidez. Após esse período, aborto será permitido em caso de risco à vida da mãe ou má formação fetal. Ou seja, antes, até 12 meses, volto a repetir, é porque para a ciência, para muitos cientistas, não vou dizer em nome da ciência, ainda não teria vida cerebral como aquele que perdeu a vida cerebral e está na UTI, muito embora respirando. Cíntia Cali, você é mãe, a Thaís é mãe, eu sou pai. Que situação! A partir de que momento que começa a vida? E será que nós realmente temos esse direito? Mesmo a mulher sendo dona do corpo dela, ela é dona do corpo dela, né? Como é que fica essa interrupção de uma gravidez não planejada? E aqueles que conseguem sobreviver às tentativas com aquele remédio que eu não vou citar, por uma questão de ética que todo mundo conhece, que é abortivo, né? E as crianças que conseguem sobreviver, será que o inconsciente delas não fica informado que a mãe tentou evitar o surgimento dela na vida? Será que esse também não seria um dos casos de pessoas que crescem com muita raiva, sempre de mal com a vida? Talvez tenham recebido informação no inconsciente de que você não é bem-vinda. E também tudo isso que eu estou falando pode ser também uma fantasia. Não estou defendendo nada. Eu só acho que, me desculpe o que eu vou dizer, que bom que eu sou homem. Porque se eu engravidasse, e ainda mais uma gravidez não desejada, não planejada, meu Deus do céu, eu não sei como é que ia ficar se eu fizesse a opção por interromper a vida. Cíntia Cali, você quer comentar alguma coisa? Quer pensar? Quer falar amanhã? Nós temos quanto tempo ainda, Thaís? Temos mais uns 10 minutos. Temos ainda um tempinho ainda. Quer falar alguma coisa, Cíntia? Thaís também, se quiser dar sua opinião. Haroldo, Thaís já fez um dedão assim, ó. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Esse assunto é um assunto que eu considero um dos mais complexos que tem, né? E ele precisa ser muito bem estudado em todas as suas vertentes. E eu falo sem medo e sem vergonha de falar que eu não tenho competência e nem capacidade de entrar num assunto tão estreito em relação a isso, porque são estudos, desde o estudo mais abstrato, que envolve religiosidade, uma série de coisas, até o mais racional deles, que é a interrupção por uma questão. Por que as 12 primeiras semanas? Porque até as 12 primeiras semanas nós temos a formação do embrião. Só que embrião nada mais é do que todo o sistema nervoso se formando, para depois especializar as suas células para cada função, que aí se torna um feto. Então, em termos médicos, você tem um risco muito pequeno. Esse é o motivo das 12 semanas. A ciência, ela não leva em consideração se há vida ou se não há vida. Ela leva em consideração o risco do procedimento, né? Então, você vê, é uma visão totalmente irracional. Ela não tem nenhum envolvimento. Após
a 12ª semana, nós temos aí a formação de feto, e caso precise ser interrompida essa gravidez, aí é tornado uma cirurgia de risco, né? Então é bem complicado, e inclusive já insere a lei de que pela formação ele já é um indivíduo, e aí ele precisa ser dado com data de... isso eu estou falando do Brasil, né? Ele tem que ser dado a certidão de nascimento e inclusive a certidão de óbito com o direito à dignidade do velório, do velório, claro que não, mas do enterro ou do que optar como um indivíduo, né? Então é muito complexo isso aí, né? Dependendo, não é na primeira semana após as 2 semanas, mas isso já está a formação. Eu só acho o seguinte: Cíntia, as mulheres têm que ser ouvidas. Cíntia. Oi. Cíntia, deixa eu aproveitar aí o gancho que você deu aí e fazer uma pergunta para você também. A religião, algumas doutrinas, eu nem vou citar o nome de nenhuma delas, mas algumas doutrinas reprovam veementemente que as mulheres façam uma interrupção da gravidez em casos de estupro. Como é que você vê isso? Porque, se eu não me engano, aqui já no Hospital Jabaquara, em São Paulo, quando há comprovação de que a mulher, a garota, seja lá quem for, está grávida, vítima de um estupro, parece que a nossa lei já permite que a interrupção seja feita. Mas a igreja não. E isso pode causar um sentimento de culpa muito grande em algumas mulheres, não é? Apesar de saberem que aquilo não foi desejado, né? Há a possibilidade, inclusive, de geneticamente essa criança vir com características do cafajeste que estuprou-a, né? Porque isso também hoje leva-se em consideração, né? Quem foi seu pai, quem foi sua mãe. Se de repente vem de uma família que já está acostumada a se estapear, se matar, usar drogas, atirar, a criança tem geneticamente lá na receita da vida essa informação e o ambiente que vai desenvolvê-la provavelmente da mesma forma. Como é que você vê essa postura da igreja? Porque eu não sei, me parece sensato por parte da saúde, por parte da justiça, a partir do momento que essa mulher não desejou, essa mulher não compartilhou dessa relação sexual, essa mulher foi violentada, ela não foi acariciada, ela não foi amada. Então, eu tenho a impressão que isso, eu acho que já é muito forte para uma mulher, né? Saber que está grávida de um indivíduo que a machucou, que a desrespeitou, né? Isso quando não mata. Como é que você vê essa postura da igreja? Desculpa, Cíntia, eu sei que é uma pergunta pertinente aí que não é fácil responder. Eu até confesso que não saberia responder, entendeu? Muito embora eu respeito a postura da igreja, mas também respeito a postura da justiça. Essa mulher não foi amada, essa mulher não foi acariciada, essa mulher foi violentada, não é? E isso fica uma marca muito ruim dentro dela que vai se desenvolver, ou seja, uma criança. Como será essa criança? Eu, honestamente, é difícil, mas eu confesso que fico um pouco mais com a justiça. Haroldo, primeira coisa, eu quero fazer um alerta bastante importante, não discordando de você, mas com muito cuidado que nós fazemos aqui. A gente não pode dizer, de maneira nenhuma, que uma criança traz uma genética de violência. Existem casos quando você vê erros cromossômicos, né? E porque senão você acaba com, por exemplo, adoção. Né? A adoção é algo tão bonito e tão importante, mas
Ninguém está para adoção porque os pais eram um exemplo de ética, né? A não ser casos de extrema fatalidade. Então, assim, não existe isso. Eu acho que o problema aí não é nem a formação desta criança quando uma mulher sofre uma violência. É a própria mulher. É a própria sentimento de rejeição que fere o instinto materno. Isso acaba tanto com a vida da mulher como a vida da criança, que vai se sentir rejeitado. E eu não vou, eu posso falar, eu acredito no que exista a rejeição intrauterina, que é possível sentir isso, mas essa rejeição ela vai perpetuar extrauterina. E são crianças que podem ser tratadas com violência, com desprezo, inconscientemente, pela agressividade que a mãe sofreu. É muito complexo, é o que eu falo. Eu penso o seguinte, falar nesse assunto, eu tenho a minha opinião, eu tenho as minhas posturas e tenho a minha conduta. Mas é um assunto que não cabe em nenhum momento cabe julgamento. Não cabe. Porque ele envolve, primeiro tem que ser ouvido as mulheres. Só deixa eu terminar isso. Ele tem que ser ouvido as mulheres. Segundo, é um problema socioeconômico. Quantos abortos você vê vivos nos faróis de São Paulo? São crianças que vêm ao mundo para ser jogadas e humilhadas, que foi tirada a infância. Quantas meninas são jogadas à prostituição para trazer dinheiro para casa ou vendidas pela própria família? Elas são um aborto já. Entendeu? Então é muito complexo o assunto. Eu até evito de discutir esse assunto porque eu não tenho bases para. Agora, o que eu acho meio lógico, e fica aqui a pergunta, né? Por que quando uma mãe tem ou má formação do feto, eu nem vou falar de estupro, tá? Eu vou falar de má formação de feto ou mesmo risco à vida da mãe. Por que nessa hora não é divino você salvar a vida de um em prol de outro? E sim vale primeiro a mãe. É uma questão de lei. Então, assim, é o que eu falo. E dentro de um país laico, por exemplo, eu não posso pesar a mão na religião. Mas eu também não posso deixar de pesar a mão na religião. Eu tenho que ouvir a ciência, em primeiro lugar, a mulher, e depois todos esses. Então é um assunto extremamente complexo, que a única coisa que eu acho errado é a discriminação. Você não pode incriminar ninguém, nós não temos... nós, como cidadão, não temos esse direito de apontar o dedo. Nós podemos manifestar a nossa opinião e até um possível convencimento à nossa crença. Certo? Lógico, que eu Cíntia, queria. Eu quero definir isso aqui porque é um comentário complexo, ele tem que ter começo, meio e fim. Então essa é a minha posição. Nós aqui da Baixada Santista de Televisão, Notícias, nós aqui damos a nossa opinião, mas nenhum de nós acha que tem ainda uma opinião fechada, formada. Eu, por exemplo, Cíntia, eu escutei, Thaís, você que nos acompanha aí na sua casa, eu escutei de um neurocientista algo que me impressionou. Ele falou, a partir do momento que você não recebe carinho, que você não recebe, inclusive, afeto, carinho mesmo, de pele, de você beijar, de você falar, do pai falar na barriga da mamãe, papai ama você, papai está esperando você, papai gosta muito de você. Na teoria dele, as áreas do cérebro, eu já falei isso aqui e vou repetir, as áreas do cérebro que correspondem a sentimentos nobres, de humanidade, de empatia, essas áreas não são desenvolvidas porque é como se a criança, de certa forma, percebesse já na vida intrauterina de que ela não é bem-vinda, né? Talvez até de uma forma precipitada da mãe, talvez até por não ter muita orientação de que a criança não tem culpa, né? Mas o que a gente vê é, inclusive, a legalização
de se interromper esse tipo de gravidez. Eu tenho a impressão, Cíntia, que se essa criança ela vem ao mundo vítima de um estupro, eu acredito que ainda mais se ela estiver num meio ambiente desorganizado, de desentendimento, ela tem muito, sim, para crescer de uma forma talvez revoltada, de uma forma agressiva. Lógico que não é via de regra, porque eu lembro a todos vocês da Lady Di, que veio de uma educação super difícil e se tornou a mulher mais querida, mais amada do Reino Unido. Cíntia Gali, nós chegamos ao final aí do programa. Antes de me despedir de você, eu quero dar um recado super importante a todos vocês que estão aqui em Peruíbe e que virão no próximo final de semana. Quando vocês estiverem vindo para cá, não esqueçam de ir ali na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no quilômetro 293, vocês darem uma paradinha pelo lugar mais gostoso da rodovia, o Point dos Motoristas. O Point dos Motoristas, eles têm as melhores carnes, como você está vendo aí. Olha que maravilha de picanha, gente, que delícia, que delícia. Fora as outras carnes e um buffet maravilhoso que está ao seu alcance. Tá? Então, não esqueça, você entrando aí no Point dos Motoristas, a primeira coisa que vai acontecer com você vai ter o álcool gel à sua disposição, né? Todos que vão estar servindo vocês de máscara, né? E vocês também vão entrar de máscara e um dia, e a hora que forem se alimentar, vocês estão vendo aí o álcool gel que você pode se utilizar, mas quando forem se alimentar, tiram a máscara, né? Depois colocam a máscara novamente e as mesas respeitam os protocolos de distância da pandemia do vírus. Fora que o preço é acessível, a comida é maravilhosa e o atendimento, então, olha, é impecável. O Odair está aí para receber todos vocês. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, número 293. Passou o posto rodoviário. Antes você vai ter o pedágio, tem o posto rodoviário, o viaduto, desceu o viaduto à direita, você já está no Point dos Motoristas. Churrascaria dos Motoristas. Point ou ponto? Né? Eles até gostam quando a gente fala Point, mas tudo bem, o Ponto dos Motoristas é a churrascaria dos motoristas. E um pouco mais adiante, receba o recado aí, que você vai com certeza gostar. Aqui no quiosque do Carlão e do Pirata, você encontra um ambiente agradável para toda a sua família. Oferecemos porções de frutos do mar e porções em geral, batatas fritas, salgados, bebidas e todo um atendimento especial e, claro, familiar. Faça-nos uma visita e aproveite as belezas das praias de Peruíbe. O quiosque do Pirata, o quiosque 02, fica localizado na Avenida Governador Mário Covas Júnior, bem em frente ao Prédio Redondo. E o quiosque do Carlão, um pouco mais à frente, é o quiosque de número 4. Nos visite! Gente, muito obrigado por nos receber na sua casa, por nos fazer companhia. Nós estaremos aqui amanhã sem falta e eu aproveito para me despedir da Cíntia Gali. Muito obrigado, nossa comentarista. Obrigado, viu, Cíntia? Obrigado a você de deixar eu colocar algumas posições aqui. Você está sempre com as portas abertas para você, microfones e lentes. Thaís Araújo, muito obrigado também, competente garota. Garota não, moçona bonita. Competente ela, muito competente. Muito obrigado, Thaís. Esse que vos fala, que entra na sua casa, Haroldo Lopes, agradece pelo seu carinho e a produção e responsabilidade geral é de Kristen Charles. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, e eu conto com você e com a sua audiência. Até mais, fiquem todos com Deus. Tchau, gente.